Então, retornando aqui, um café com poesia, hoje, o nosso convidado ilustre, meu querido amigo, grande poeta, Francisco Araújo, que é o Chico Araújo, lá da cidade belíssima, da cidade bucólica, maravilhosa, banhada pelo Rio São Francisco, com aquele patrimônio arquitetônico maravilhoso, a cidade do Penedo, de um povo também, de uma cultura e uma generosidade muito grande. Adoro a sua cidade. Mas, Chico, a gente estava falando sobre o movimento cultural, né, principalmente ligado à literatura, às letras, lá em Penedo, né? E como é que anda lá o movimento? Olha, inclusive eu vou aproveitar a oportunidade, você falou aqui no Recita Penedo, eu vou falar de novo. Aqui está o CD do último Recita Penedo, está aqui com a participação especialíssima do Chico. Tem Aí aqui eu queria... os poemas que ele recitou. Esse CD aqui, realmente, eu participei e recitei lá nesse evento. Isso foi o 7º, né? Esse foi o 7º. 2012, não foi? Lá eu estive, na cidade do Penedo, um momento extraordinário. Eu agradeço vocês que colocaram aqui, a participação que eu tive lá. E eu vou, tantas vezes você me chame para ir para lá. E que precisar da minha presença, irei com o maior prazer. Muito obrigado pelo CD, agradeço e vou escutar. Hoje mesmo vou ouvir. Pois então, o Recita Penedo é um dos elementos, né, que tem tentado movimentar a cultura lá em Penedo. Penedo, você sabe, é uma cidade de forte tradição cultural, né? Não só pelo seu patrimônio arquitetônico, mas pelos nomes que a cidade produziu ao longo da sua história. Figuras do porte do Sabino Romariz, né? Grande poeta. Sabino e tantos outros, né? E é engraçado que a cidade, às vezes, influenciou figuras, mesmo não tendo nascido lá. Eu lembro o Ledo Ivo, cita Penedo, ele viveu lá uma época, teve uma passagem por Penedo. O Sávio de Almeida, outro dia eu assisti numa palestra, ele falou o quanto Penedo marcou a infância dele, passou lá uma época também, o pai dele viveu em Penedo e tal. Então, eu acho que Penedo tem essa tradição e, apesar da mudança, né, dos tempos, né, Penedo perdeu a sua condição de centro econômico importante em Alagoas, que foi até o século XIX, mas sobrevive ainda em Penedo esse clima cultural. E essa geração que surgiu na década de 80 tenta dar continuidade. Então nós temos lá um movimento de teatro. Eu podia citar aqui, por exemplo, a Companhia Penedense Teatro, que foi um dos grupos longevos aqui em Alagoas, né? Quer dizer, atualmente ela está um pouco fora de circulação, mas durou 20 anos. Quer dizer, para uma cidade do interior é algo significativo, né? Mesmo porque Penedo tem o teatro mais antigo, né? Que é o Teatro 7 de Setembro. E no campo da literatura, temos também um movimento na música, os meninos lá que fazem música, que compõem, que tocam na noite. E na literatura, essa geração que surgiu, né, a partir dos anos 80, e mais recentemente o surgimento da academia, o ressurgimento da Academia Penedense de Letras, da qual eu faço parte. E nós temos realizado dentro da área da literatura concursos literários. Nós tivemos agora, no dia 23 de outubro, a 5ª edição do concurso Cidade do Penedo de Poesia e Conto, do qual eu sou coordenador, junto com outros acadêmicos lá. E as pessoas que continuam produzindo, nós temos autores com livros lançados. Eu trouxe aqui os 3, mas eu podia ter trazido os 2 livros da Alzira Freire, que é uma poetisa penedense, mora aqui em Maceió. Eu podia ter trazido os 5 livros do Luciano Rocha, que é um contista, poeta também, e outros que estão com trabalhos prontos para ser lançados. Recentemente nós tivemos o livro do Valfredo, que até pouco era presidente da Academia Penedense de Letras, só que um livro mais na área de educação. Ele é uma pessoa que tem uma experiência na área de educação. E tem outros membros da academia que estão com livros prontos para serem lançados. Então eu acho que é um momento significativo de tentativa de retomada de uma tradição, né? É lógico que temos aí limitações,
mas estamos tentando, dentro das nossas limitações, retomar essa tradição literária, cultural que Penedo teve. Na cidade de Penedo. Eu vou, inclusive, também convidar outros escritores lá da cidade do Penedo, né, para virem aqui o programa e a gente conversar, porque o programa é para isso mesmo. O objetivo é esse, divulgar a literatura, principalmente a literatura alagoana, né? Então, aqui já vários escritores passaram por aqui e tantos outros irão passar. Uma coisa interessante, você vive hoje dividindo o seu tempo entre Alagoas e Sergipe, entre Penedo e Aracaju, né? É verdade. Lá você tem atividade também, que você é professor lá, né? Na verdade, eu sou professor em Neópolis. Em Neópolis. Que é a cidade fronteiriça. Então, todos os dias eu atravesso o Velho Chico, né? O sofrido Velho Chico, para dar aula lá no povoado Betume, onde eu exerço o magistério já há 17 anos. E Aracaju, porque agora eu casei, né? Minha esposa está lá em Aracaju, então eu vou a Aracaju, fico em Penedo. Aí acontece um evento em Aracaju, eu perco porque estou em Penedo, acontece em Penedo, eu perco porque estou em Aracaju. E assim, Ô, Chico, você, eu estava outro dia conversando contigo e vendo um poema que você, da sua autoria. E aqui no programa a gente tem essa prática, o poeta chega aqui e a gente pede para ele ler um poema. Aí eu gostaria que você lesse um poema seu aqui, é possível? Sim. Eu não tenho a maestria do Chico de Assis. Né? De Chico eu só tenho o nome de ser xará, mas... É nada, bondade sua. Vamos ver. Eu vou ler esse poema aqui, que é do meu primeiro trabalho, meu primeiro livro. É Folhido, o título do poema. Esta folha, manchada de versos, leva o vento, o tempo. Vai cair lentamente imprestável no leito morno da sarjeta. É preciso manchá-la, matar a monotonia das linhas retas e brancas. Esta folha, dantes limpa, imaculada, manchada, imprestável, morta, é adubo, estrume. Vai cair sobre o campo árido e extenso, indispensável, quem sabe, para a colheita. Poxa, belo poema, hein? Muito bonito, muito bonito. A sua poesia é genial. Lá, nos encontros lá da cidade do Penedo, eu tive a oportunidade de ler outros poemas seus e sempre admiro a maneira como você escreve, como você compõe suas poesias. Agora eu queria uma outra pergunta para você, que eu também faço aqui a todo poeta. Para você, o que é poesia? Acho que a poesia é o contrário da realidade. É uma tentativa de impor o sonho na realidade, de introduzir o sonho na realidade. Drummond falava da vida vivida e da vida sonhada. Então, acho que o poeta é aquele que tenta se equilibrar entre essas duas vidas, né? E da mesma forma que as pessoas sempre o questionam, mas isso dá dinheiro? O poeta ou o ator que está começando, ou o pintor, a própria existência do poeta também desafia as pessoas da seguinte forma: por que eu tenho que fazer apenas o que dá dinheiro? Por que eu tenho apenas que viver a vida normal, convencional? Então, acho que o poeta é aquele indivíduo que propõe isso, que com a sua existência já coloca isso. Fernando Pessoa, em uma frase lapidar, disse o seguinte: a arte existe porque a vida apenas não basta. Então, eu acho que essa é a poesia. Exatamente. Muito bem, até porque ela continua, né? Ela é tão necessária que continua. Então, lá tem um poeta, lá na cidade lá de Aracaju, lá no estado de Sergipe, chama-se Jeová Santana. Você o conhece? Sim, sim. Ele até está para vir aqui. Também. Está para vir aqui para o programa, para a gente conversar, dialogar. E ele tem um grupo que chama Poesia Necessária. O Jeová dá aula aqui
na Uneal. Lá também outra cidade fantástica aqui, que é União dos Palmares. E ele vive lá em União, dando aula na Uneal e tal. E ele falando sobre poesia e esse movimento que ele tem, que é um movimento que está se fortalecendo cada vez mais. E aqui a gente tem o Ricardo Caruz, que aqui esteve também, que faz o movimento da poesia no papel no varal. Tem Confraria do Nós Poetas, que também, e tem esse movimento lá de Penedo, né, que é forte e tal, e de lá de União dos Palmares, junto. E falando assim da prosa também, outro dia eu estava conversando com a Isvânia Marques, que você deve conhecer, lá da Academia Palmeirense de Letras, é presidente da academia, né? E ela está organizando um movimento para fazer um evento lá no mês de outubro do próximo ano, voltado para o Graciliano Ramos. No dia 27 de outubro, o Graciliano completa ano. Enfim, aí eu queria imensamente agradecer a sua presença aqui no programa. Imagina, eu que agradeço, Chico. Você vê que o tempo passou rápido, né? A gente conversando sobre poesia, literatura, sobre Como diz o mineiro, nós garra na prosa, né? E, Chico, você volte aqui quantas vezes você achar que deve, porque esse programa é para isso mesmo, né? É um grande prazer estar aqui. Você, para mim, é um dos grandes nomes da cultura alagoana. Muito obrigado. E eu costumo dizer que você potencializa a poesia, né? Com o seu talento de recitar. Porque às vezes a pessoa lê um texto e o texto não diz nada. Mas quando ouve o Chico, né, com a sua emoção, com o seu talento, aí a poesia toca lá dentro e a pessoa consegue entender a poesia. Muito obrigado. Eu agradeço as suas palavras generosas e eu vou me despedir do público, das pessoas que estão nos assistindo, de você, com um poema de um conterrâneo seu, Sabino Romariz, que chama-se O Lírio. O lírio era uma flor imaculada, casta como o sorriso de Maria. Flor de alvoratal que parecia ter sido feita da hóstia consagrada. Em Getsêmani, a face ensanguentada, Jesus tragava o cálice da agonia. E numa gota de sangue luzidia, sobre o lírio caiu cristalizada. E nisto, a flor sem mancha concebida, foi se tornando como que dorida, tomando aquele tom violáceo, frouxo. E de como outrora alvinitente, o lírio da Judéia, finalmente, crepúsculo lá ficou, tornou-se roxo.